Bom trabalho, tá? Agora nós estamos indo para o Centro-Oeste e vamos entrevistar Pedro Wilson Guimarães, né, que vai colocar para a gente a realidade do trabalho em Goiânia, onde tem várias entidades, e também do Movimento Nacional, qual ele está na coordenação do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então você poderia colocar para a gente, né? Bom, eu gostaria de começar dizendo da realidade nossa do Centro-Oeste. Existe a luta nos direitos humanos no Centro-Oeste porque existe uma violência na cidade e no campo. Está no Centro-Oeste a tristemente famosa região do Bico do Papagaio, onde faleceu o padre Josimo, Gringo e tantas lideranças sindicais, indígenas, campesinas que lutam pela terra. A região do Mato Grosso, região de Dom Pedro Casadáliga, região da violência, das migrações, região do Mato Grosso do Sul, região dos brasiguaios, região do tráfico, região dos grandes fazendeiros, da região de Goiás, da UDR, extrema violência, e da região também de Brasília, a capital federal, que é um esplendor de arquitetura, mas que já tem as grandes favelas das migrações que são provenientes do Nordeste. A região do Centro-Oeste é uma região de crescimento populacional extenso, é uma região de riqueza, de muita violência, de muita pobreza e muitos desafios, que leva ao aparecimento de entidades de direitos humanos como a minha, que é o Instituto Brasil Central, o IBRAS, o Centro de Defesa de Direitos Humanos, as entidades de Goiânia, de Anápolis, de Goiás Velho, de Porto Nacional, de Araguaína, de São Félix do Araguaia, de Rondonópolis, de Mineiros, de Sanquerlândia, de Corumbá, de Cáceres, de Cuiabá, de Campo Grande, de Três Lagoas, onde grupos de pessoas, advogados, sociólogos, professores, estudantes, religiosos, faz uma opção de lutar pelos direitos humanos. Não uma luta liberal, mas uma luta compromissada com os marginalizados, os oprimidos, aqueles que estão explorados, espoliados pela sociedade capitalista selvagem, que está destruindo toda a realidade nossa ecológica, destruindo todo o nosso futuro. Então a luta dos direitos humanos no Centro-Oeste é uma luta diária, uma luta cotidiana, em que nós, dos diferentes centros, lutamos pelos direitos da mulher, do homem, do menor marginalizado, do índio, do trabalhador da cidade e do campo, né? Que cada vez mais se sente arrastado por essa dívida externa, por esse desenvolvimento que privilegia uma elite em detrimento de milhões de trabalhadores, de gente que querem um futuro. Então toda a luta nossa se faz aí, e todo o nosso trabalho é no sentido de que os direitos humanos não sejam uma coisa teórica, que a Constituição nova, estadual, federal e municipal tragam leis, mas mais do que leis, benefícios para a população. E por isso a luta dos direitos humanos se dá em diferentes campos, e nós estamos passando também de uma luta defensiva para uma luta ofensiva. Não vamos esperar que a pessoa seja violada nos seus direitos humanos. Nós temos uma luta de que esses direitos humanos precisam ser preservados. E por isso a nossa luta hoje começa a ter um outro patamar, que é a luta para que a violência seja evitada e não apenas seja denunciada como um fato acabado. Estamos atuando também em dois campos, além de lutar contra a violência no campo da cidade, lutar na área de formação. É preciso que mais e mais pessoas tenham uma consciência, uma organização e uma participação na luta dos direitos humanos, e também na luta do movimento sindical, do movimento popular, do movimento político, progressista, que lute também pela transformação social no Brasil. E essa luta passa certamente também por uma atuação dos meios de comunicação. Nós estamos falando aqui para uma TV, e hoje o papel dos meios de comunicação de massa, TV, rádio, jornal, tem um papel decisivo na formação da consciência, na informação sobre a realidade. A manipulação que se faz nesse país, em termos de dados mentirosos, falsos, que são lançados para a população, é uma imensa massa que leva a população a se alienar, a não descobrir a realidade violenta que ela está vivendo hoje. Então os centros também têm uma atuação na questão da terra também, que lá é bastante conflitiva também, né? Sim, a questão da terra para nós é uma das prioridades. A luta pela reforma agrária, a luta a favor das ocupações, dos assentamentos rurais, a luta pela uma educação popular que leva essas pessoas, quase todas as vezes analfabetas, a ter uma educação que
que não só leve ele a aprender a ler, escrever e a contar, mas que também aprenda ele a perceber a realidade e, mais do que isso, de saber que a luta não se faz de forma individual, mas de forma coletiva, que ele se organize numa associação de moradores, numa comunidade de base, num sindicato, num partido político, ou seja, que ele se organize no movimento social para se transformar numa força para a mudança, porque a luta na terra, tanto na cidade como no campo, nós temos imensas favelas já em Goiânia, populações que são expulsas do campo e que não têm nenhum futuro se não lutarem para mudar essa realidade dramática, dura, sem beira, sem eira, e desse povo sem vez e sem voz, que precisa se tornar sujeito de uma nova história que a gente espera construir, que a gente está construindo e que a gente espera que nesses próximos 10 anos, no limiar do ano 2000, a gente possa mudar essa história, não só com o voto, não só com a via eleitoral, mas a via também do movimento popular forte, organizado, capaz de reclamar, exigir e fazer as mudanças estruturais no Brasil. Os vários centros contam assim com as pessoas, com o pessoal liberado, com uma estrutura de trabalho? Nossos centros de direitos humanos vivem uma dificuldade imensa de recursos materiais, dinheiro, né? A maioria do pessoal é um pessoal voluntário, um pessoal que tem um emprego, trabalha na universidade, trabalha no Estado, trabalha no setor privado e que se coloca a favor da luta. Nós temos muita gente que é um trabalho voluntário e assume por uma consciência de um compromisso dessa luta política, social, né? Agora, tem gente já liberada. O centro tem alguns recursos provenientes de entidades civis, de entidades ecumênicas, de entidades religiosas do Brasil, da América Latina, da Europa, que levam essas entidades a ter um mínimo de recursos para liberar pessoas para se dedicar de tempo integral à luta dos direitos humanos. E temos também estagiários. O nosso centro lá, por exemplo, é reconhecido pelas 2 universidades, né, como campo de estágio para alunos de jornalismo, que faz um estágio na perspectiva da comunicação popular, e para alunos de Direito e Serviço Social da Universidade Católica, que faz um estágio no sentido de trabalhar com a população. O pessoal de Serviço Social na organização, na consciência social, e o pessoal de Direito na linha de reivindicação dos direitos, né, da luta contra a tortura, as prisões arbitrárias, o direito roubado. Então, nós temos imensa dificuldade de recursos, mas a gente também cria os nossos próprios recursos. Textos, campanhas, momentos, festas, são realizadas para que a gente possa criar recursos para ajudar o trabalho, viagem, cursos, publicações, denúncias, dossiê, faz parte da nossa vida, para que o Centro de Direitos Humanos não possa ser apenas uma letra no papel, mas seja uma entidade de compromisso e atuação na realidade concreta do Centro-Oeste, de Goiás e de Goiânia. Eu poderia dizer um pouco sobre o movimento nacional, né? Como você vê, assim, né? Ainda mais agora no encontro que está tentando discutir, né? As diretrizes gerais, né? Como que você vê no conjunto? Assim, de maneira rápida, a gente pode ver que os direitos humanos pode ser visto assim em 3 momentos, né? Primeiro, uma visão assim, um momento romântico, histórico, né? Quando a gente lembra dos direitos humanos da Revolução Francesa, da Carta da ONU, dos direitos na Constituição. Então, quase que uma visão liberal, né? Depois, esses direitos humanos são assumidos em face à luta contra a ditadura na América Latina e no Brasil, a luta contra a prisão dos presos políticos, a questão da tortura, do exílio, a luta pela anistia, né? Então esse é um segundo momento em que os direitos humanos se aproximam mais, não de um direito teórico, abstrato, mas de um direito humano já próximo a questões práticas. E a partir da anistia, nos anos 80, os Centros de Defesa de Direitos Humanos vai se constituindo uma força que percebe que não é só o preso político que sofre a agressão aos seus direitos humanos, mas o preso comum, o pobre da vila, aquele que não tem condições de se defender, é agredido no dia. É o camponês, é o poceiro, é o índio, são todos aqueles, é o operário, são todos aqueles que não têm como. E aí começa a surgir encontros, e o próprio movimento de direitos surge
nessa caminhada de buscar uns direitos humanos dentro da realidade concreta do Brasil. Que o direito humano é um direito do oprimido, do expoliado, do expoliado, do marginalizado, do explorado, ou seja, da grande massa de trabalhadores da cidade e do campo do Brasil. E aí, em 82, nós temos o primeiro encontro em Petrópolis, um grupo de entidades se reúne e começa a discutir a caminhada, mas sem a ideia ainda do movimento. Depois se reúne no outro ano aqui em São Paulo, no Taboão da Serra, Itapecerica, se não me engano, faz o segundo encontro. Depois nós temos o terceiro encontro em Vitória, já em 84, né, em que nós demos um salto e cria as raízes primeiras do movimento. Depois nós temos um encontro de 86 em Olinda, quando o movimento se estrutura, se organiza. E face a essa violência no campo cada vez mais forte, né? Face a uma reforma agrária ineficiente, né? Depois nós temos em 88 o encontro de Goiânia, quando o movimento amadurece e assume a política de apoio às lutas populares, de estar compromissado a um projeto de transformação no Brasil. E chegamos agora ao sexto encontro aqui em São Paulo, já com a perspectiva de um Brasil que é preciso que a luta dos direitos humanos seja uma luta de mudança da sociedade. O movimento cresceu, assumiu hoje um perfil político no Brasil, não de direitos humanos de qualquer lado, mas um direito humano a favor da classe trabalhadora, a favor de uma mudança, de construção de uma nova sociedade, uma sociedade justa e fraterna, uma sociedade socialista, com liberdade e democracia, uma busca do movimento em que tem pontos ainda não consensuais, mas nós temos aqueles que a gente diz que já são básicos, que é o compromisso de luta pela mudança da sociedade brasileira. Né? Então o movimento cresceu muito, hoje nós somos mais de 200 entidades espalhadas por todo o Brasil, com 8 regionais, que se articulam, que reúnem, que denunciam, que anunciam todo um trabalho em que o direito humano é o direito ao trabalho, ao salário digno, à educação, à saúde, à moradia, ao lazer, ao prazer. Ou seja, direitos humanos que é para dar vida digna à pessoa humana, à família, o menor, o idoso, todos aqueles que, vamos dizer, se todos nós somos filhos de Deus, todos nós merecemos ter os frutos dessa terra. Tá, muito obrigada da entrevista e vamos em frente, né? Agora o